Melhor nome de palestra do dia. Putz, agora ferrou. Naira Laje. Olá, gente. Então, se alguém me encontrasse lá fora e quisesse puxar conversa, para quem não me conhece, nunca me viu, como que seria isso, né? Como que é abordar uma pessoa que você nunca viu, você não sabe o que falar, você não sabe do que eu gosto, você não sabe do que eu não gosto, né? Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Vocês acham que a minha camisa dá uma pista? Como eu fiquei sem saber se todo mundo ia conseguir ver, eu joguei as informações ali. E, com isso, já dá para pensar numa estratégia, né? Mas, assim, será que eu subi no palco para falar como abordar pessoas que eu não conheço numa palestra? Até poderia vir dar uma palestra dessa. Então, na verdade, qual que é a minha intenção? O seguinte, mensagens subliminares são mensagens visuais ou auditivas que vão passar no subconsciente de vocês. E eu acabei de fazer uma sugestão de compra e eu queria saber, será que alguém descobriu qual que é? Eu sou gerente do Banco do Brasil e trabalho com neuromarketing nas horas vagas. Quando um amigo, um tempo atrás, me chamou, falou assim, Naira, me ajuda a vender o meu produto no Instagram? Achei ótimo, adoro um bom desafio. Eu falei assim, tá, mas o quê? Mas o quê? O que você vende? Ele falou assim, emagrecimento. Eu falei, putz, ferrou. Vocês já viram quantas pessoas na internet estão vendendo emagrecimento? Não, na boa mesmo, não quero ver, é gente demais. E aí eu comecei a pensar, gente, quem que é esse cara, o que que ele vende, como é que eu vou fazer as pessoas que estão ali escolher exatamente o produto que ele está vendendo? Tem um monte de gente vendendo a mesma coisa. Como é que eu vou trabalhar em cima disso? Então, a primeira coisa que a gente precisava que ele se apresentasse. Todo mundo, quando vai no médico, que não conhece, vai na internet para ver o que tem lá, pergunta aos amigos, você conhece fulano? É claro, nem todo mundo é assim, mas a maioria consegue se identificar nesse cenário. Então, era preciso que esse médico se apresentasse ali enquanto pessoa para vender algo, né? E aí, como se apresentar? Então, uma das maneiras de se apresentar é através do storytelling. O storytelling é uma técnica, né, de contar histórias, e aí ele foi e me mostrou essa foto e falou que ele tinha se apresentado. Então, eu olhei para isso e falei assim, ok, você emagreceu, parabéns. Né? Legal. Mas eu vi que não era só ele, não. Olha esse outro Instagram aqui. O cara é médico, ele é casado, ele tem filho. E aí? O que isso tem a ver comigo, né? Então, assim, eu vi que as pessoas na internet, elas contavam histórias através de fotos, mas elas estavam correndo o risco das pessoas que estão do outro lado pensar assim, não é porque funcionou com ele que vai funcionar comigo. Na minha casa são várias pessoas, eu tenho vários filhos, meu marido trabalha, a minha rotina é muito difícil. Gente, mas essa era a história deles. Eles só não tinham contado isso para ninguém. Então, storytelling é a forma que a gente conta uma história. Eu consigo contar a história através de fotos? Consigo. Ali eu contei que ele emagreceu, eu contei que o outro é casado, que ele tem filhos. Mas eu consigo, de fato, passar a mensagem que eu estou querendo para todo mundo? Bom, todo mundo é muita gente, né? E, por isso, a gente usa de storytelling. Porque a gente quer gerar emoção. Eu não vou conseguir passar um exemplo de storytelling, mas ontem à noite, o Luiz, que é uma das pessoas que eu trabalho, subiu um vídeo com uma técnica. Então, para contar histórias, existem técnicas, com uma técnica de storytelling. E, se vocês forem lá olhar, vocês vão ver que bacana a resposta das pessoas quando se conta uma história, quando não é só por fotos. Então, ele começou e se apresentou
para as pessoas, né? E aí eu precisava saber quem eram aquelas pessoas que estavam ali. E como que eu vou comunicar com elas. Então, o amigo, ele tinha já vários posts, eu fui analisar os posts dele, e basicamente eram 3 tipos de post. Eram posts informativos, eram posts da vida pessoal deles e posts divertidos. E aí, qual daqueles posts gerava mais comentários, mais engajamentos, que seja inbox? Eram os posts divertidos. Isso era ótimo. Aquele nicho ali estava me contando que ele gostaria de receber informações de maneira divertida, de maneira leve, e que despertassem bons sentimentos neles. Mas você já conseguiu conversar com alguém sem fazer pergunta? Gente, para mim conseguir conversar com alguém, e eu estou na internet, não basta só eu fazer um post, eu tenho que perguntar. Então, eu vou mostrar algumas coisas que foram acontecendo, que nós fomos fazendo alguns testes. Então, ele fez um post engraçado, que era o nicho dele, era o que as pessoas queriam estabelecer uma comunicação leve, mas ele não fez pergunta, ele teve 19 comentários. Aí, ele foi e fez um post um pouco mais engraçado, no sentido de meme, né? Mas ele ainda não havia feito perguntas, e a gente teve 59 comentários. Quando eu venho e continuo na ideia do meme, então, ainda na ideia do engraçado, mas com perguntas, eu já subo para 82 comentários. E aqui ele superou, porque ele foi original. Porque até então, aqueles outros memes vocês já conhecem. Esse daqui era um pouco mais elaborado. Então, eu tive 440 comentários. Então, gente, é preciso saber a linguagem com que as pessoas querem se comunicar. E perguntar diretamente não adianta. Porque, às vezes, no X fala assim, pergunta o que o seu cliente quer. Só antes disso. Funciona para todo mundo? Não, não funciona. Então, assim, Naira, post engraçado sempre funciona. Não funciona. É um post engraçado, num outro Instagram, não funcionou. Então, você precisa saber do seu cliente para ele te dar esse retorno. Nem todo mundo quer conversar de maneira divertida. Então, é isso. Você precisa de estratégias. Perguntar diretamente não funciona. Por que não funciona? Se eu virar e falar assim, olha, gente, você aí que tem colesterol alto, que tem glicose alterada, quer aprender a comer bem? A resposta certa é, eu quero. E se está numa plateia, né, e eu estou do lado de uma pessoa que tem glicose alta, eu falo assim, levanta a mão, né? Aqui, essa glicose está alta. E aí, aquele tanto de gente levanta a mão. Mas vamos ser sinceros, né, gente? Assim, quem quer comer bem? Porque eu quero que a minha nutricionista fale assim, enche a cara no chope, no final de semana o vinho está liberado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, existe a resposta certa, existe aquela resposta que todo mundo está esperando, mas se eu lanço um produto com base na resposta certa, eu não chego no meu cliente, eu não faço a venda, porque eu preciso tirar dele a resposta verdadeira, entendeu? Porque é essa que vai me dar um retorno. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês pensem é o seguinte, nem todo argumento racional e lógico, que seria eu abaixar meu colesterol, manter minha glicose ok, vai ganhar uma discussão. Nós somos seres humanos muito mais auditivos. E aí, até aqui, eu consigo falar para vocês que a gente já falou de mensagens subliminares, de storytelling, de gatilho de similaridade e identificação, de comportamento espelhado, de efeito de imitação, só nisso aqui que eu mostrei para vocês. E aí, a gente passa para uma outra fase, que foi uma das questões que veio à minha cabeça, que foi memorizar o produto. Então, vamos lá. Quando eu pergunto para você assim, lembra aí de uma comida que você comeu horrível? Todo mundo tem uma lembrança de uma comida horrível. E aquela vez que você foi numa festa, o anfitrião ofereceu justamente aquilo que você não come? Nossa, eu já vivi isso. Frango a molho pardo, me julguem, mas eu não gosto de frango a molho pardo. E o mesmo acontece do outro lado. Então, assim, me fala uma comida que você adora.
Uma festa que você foi que a comida estava inesquecível. Você fala, nossa, a pessoa, quando for lá, volto qualquer hora, pode me chamar, porque a comida de lá é ótima. Então, são situações, tanto a ruim quanto a boa, qualquer que seja, que vai gerar gatilhos na sua memória. Então, a gente tem gatilhos que a gente chama de gatilhos mentais. Então, quando você vai lançar uma pessoa, um produto na internet, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: que sentimento eu estou despertando com essa imagem? Que sentimento eu estou despertando com esse produto? Entendeu? Porque, senão, eu não vou conseguir colocar esse produto na memória das pessoas. E aí a questão é, será que eu consigo produzir gatilhos mentais com isso? Isso aqui é um exemplo de um gatilho. Não sei se vocês conhecem. É o gatilho da escassez. Então, eu lanço o produto e falo, olha, em 2 horas eu vou parar de vender. Então, eu tento gerar assim, daqui 2 horas é tudo ou nada. Então, é um dos tipos de gatilho mental. Esse outro gatilho, deixa eu ver que lado. Esse aqui é um que eu adoro. Esse aqui é transformar uma venda em 2. O cara que fez isso, sensacional. Na hora que eu li, ele, assim, é um texto muito grande, então eu só peguei uma parte, mas ele basicamente fala o seguinte: se você for no congresso sozinho e o seu produto não der certo, a culpa é sua, porque você não levou o seu companheiro, o seu chefe, o seu sócio com você. Aí a pessoa fala assim, não, mas espera aí, a culpa é minha? Então, assim, ele faz um texto genial e ele transforma uma venda em 2 só por gatilho mental. Esse daqui é no mesmo naquele da urgência, de gatilho de urgência, mas eu tiro o chapéu para você transformar uma venda em 2 por gatilho mental. Então, uma maneira de memorizar produtos e produzir gatilhos que eu mostrei aqui, a mais utilizada foi meme. Mas o gatilho que eu prefiro, a estratégia que eu prefiro é a estratégia da gamificação. Eu não vou conseguir falar de gamificação, porque meu tempo é curto, mas gamificação é basicamente você usar estratégias de jogos, estratégias de game, em um contexto que não é de game. Por exemplo, venda. Por exemplo, produto. Por exemplo, o marketing. Então, eu acho uma estratégia sensacional, porque ela vai me gerar bons sentimentos. Eu prefiro trabalhar com bons sentimentos, mas eu posso trabalhar com sentimentos mais tipo medo. Se você continuar bebendo a Coca-Cola, você vai acabar com o seu estômago. É uma estratégia também, gera medo. Né? Mas eu prefiro isso. E eu conversei com o Thiago, que é o cara do modelo Octalizes, e o Thiago falou que vocês podem entrar lá e encher ele de perguntas, que ele vai responder todas elas, e ele acabou de produzir um material lá correndo e jogou lá, que aí quem quiser aprender mais está lá. E aí, por que eu venho insistindo tanto em sentimentos? Porque o processo de tomada de decisão, uma compra, ele passa pelo sistema límbico, aonde moram nossas emoções e aonde moram as nossas memórias. Então, são coisas que estão todas interligadas. E parte das coisas que acontecem no nosso cérebro, ela é emocional, ela não é racional. Ontem foi muito bacana, porque eu estava num grupo, e aí tinha uma pessoa, e eu estava falando um pouco da apresentação hoje, e ele falou assim comigo, todas as minhas compras são racionais. Aí eu olhei e falei assim, não é. Não, para tudo que eu compro, eu entro na internet, e eu olho e eu pesquiso, todas as minhas compras são racionais. Eu falei assim, e quando você vai no supermercado com fome? É o quê? Você passa lá e compra muito mais do que você queria, porque você está com fome, é aquele tanto de coisa que você não vai comer, e aí isso é racional? Não é racional. Então, ele só estava dando crédito às maiores compras, né? Talvez as de valor mais alto. E ele esqueceu completamente o quanto emocional ele é no dia a dia, porque a compra dele na internet ela é pouca.
A compra dele do dia a dia é que é muita. E essa compra é que é emocional. Então, a mensagem que eu queria deixar mostrando tudo isso é que, assim, vender precisa gerar emoção. Porque se eu não me preocupar com a emoção que eu gero, se eu não me preocupar com o que eu estou despertando na pessoa que está ali vendo, eu sou mais um produto no meio daquele tantos outros que eu vou sequer lembrar dele no final do dia. Então, eu corri, e aí acho que deu tempo. Obrigada. Passa mais rápido do que o normal, não passa? Eu fiquei com medo de todo mundo bater palma e eu ainda estou falando. Dá um medinho. E posso te falar uma coisa? Eles batem palma com muito prazer. Eles têm um prazer sádico de expulsar a gente. Quer ver? Olha só. Quer ver? Bate palma. Viu? É meio sádico. Então. Perguntas? Passemos as Quem tem perguntas? perguntas? A gente tem um microfone aqui que pode rodar tudo e todos. Isso. E Vamos lá. enquanto isso, a Dani vai dançar um pouco. Isso. Então, eu vou fazer só uma coisinha. Também já pode. Que não Claro, tem... claro. Quando eu comecei a palestra, que eu falei que era uma sugestão de compra, eu estava com os meninos lá dentro falando assim, eu vou fazer um teste lá hoje, eu quero ver se alguém vai levantar a mão. Então, quando eu fiz a sugestão de compra, que eu apostei na camisa, eu fiz um erro na camisa de propósito. E aí eu falei assim, gente, será que alguém vai notar? Então, aí eu falei assim, vamos ver, será que alguém consegue descobrir qual que era a estratégia de venda? Acho que eu fui muito no inconsciente do pessoal. Eles só vão lembrar de mim na hora que eles chegarem na loja. Não viram? Viram. Mas eu não consegui trazer para o consciente. O que é melhor ainda. Então, Ou não. Mas eu estou falando Depende, você controla as pessoas. É isso que você quis dizer. No final eu estou falando isso que na hora que eles passarem nas lojas, eles vão lembrar de mim. Entendi. Eu fiquei preocupado aqui. Gente, obrigado. Obrigada. Mais uma vez, aplausos para a Naira. Obrigada, Naira. Muito obrigado. Legal. Obrigada. Obrigado.